Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Primeiro, eu sou o químico responsável da empresa Arespin. A Arespin é uma empresa que produz produtos de higiene profissional. Hoje, especificamente, nós vamos falar de produtos de lavanderia e dedicado às lavanderias da Fundação Casa do Estado de São Paulo. Nós vamos conhecer agora um pouquinho de cada produto e depois, numa segunda parte, nós vamos entrar na parte de processos de lavagem, algumas importâncias de EPI, Adorno e outros. Vamos falar agora. Esse é o Aristex 123. O Aristex 123 ele é uma pasta umectante. Para que serve a pasta, Matheus? A pasta umectante, além dela também ser um detergente, ela ajuda a abrir as fibras da roupa, para que os próximos produtos que entrarem no processo de lavagem, no caso do detergente, do alvejante clorado, tenham mais facilidade na hora de remoção de sujidades. Esse é o Aristex 102, esse é um detergente de lavar roupas. Ele é um produto que tem tensoativos para remover as sujeiras do seu enxoval, de roupas e outros também na lavanderia. Então é um detergente para roupas. E agora nós vamos falar de um produto que eu particularmente considero muito importante nas lavanderias, que é o alvejante clorado da Arespin, nosso Aristex 122. Todos nós sabemos que o cloro ele é um produto que também é um desinfetante. Esse produto ele é a base de tricloro, então ele é uma cadeia de 3 cloros. O que acontece com ele? Ele vai fazer o alvejamento da roupa do interno, diretamente para a Fundação Casa que a gente está falando, e também vai fazer a desinfecção. Isso é importante para quê? Para que os internos não se contaminem através de algumas doenças transmissíveis, etc. Exemplo disso é a escamiose. E não menos importante, nós vamos falar do neutralizador. Como eu usei o 122, que é um produto muito alcalino, nós vamos falar agora do Aristex 107. O Aristex 107 é o nosso neutralizador. E para que ele serve? Ele serve justamente para neutralizar o residual de cloro do Aristex 122. Então é um neutralizador, ele jamais pode faltar no processo de lavanderia. E por último nós vamos falar do amaciante, que é o Aristex 120 do Arespin. O amaciante, ele ajuda a recompor as fibras que foram abertas lá no começo da lavagem, junto com a pasta e depois no processo de lavagem, e ele ajuda a dar esse amaciamento, a fechar as fibras e também dar um toque de perfume. Então esses são 5 produtos que a Fundação Casa vai usar a partir de agora nas lavanderias. E agora nós vamos falar um pouco mais de processo. Vamos falar um pouquinho com calma de processo e algumas coisas importantes antes do processo. Nós estamos vendo aqui um banner que todas as lavanderias da Fundação Casa vão ter presentes nela. E nós vamos explicar um pouquinho da importância de cada situação para depois entrar mais detalhadamente nessa questão do processo. Uma coisa muito importante que a gente sabe é a questão dos EPIs. O porquê que a gente tem que usar um EPI? Porque são produtos profissionais, são produtos que causam irritação aos olhos, mau cheiro. Então, quando a gente fala de EPI, a gente está falando de uma bota, de uma luva e de uma máscara. Até mesmo para a hora que o colaborador da Fundação Casa for lidar com alguma roupa de um interno, ele não se contamine também através dessa roupa, porque ela não está lavada ainda, ele vai fazer a triagem, então ele vai ter um contato com essa roupa. Então por isso a importância dos EPIs. E para não ocasionar nenhum acidente de trabalho devido aos produtos serem concentrados. Uma outra situação, manter sempre a embalagem fechada. Por que é importante manter sempre a embalagem fechada? Nós sabemos que as lavanderias são lugares pequenos, às vezes com pouca ventilação. Se você deixar um balde de acidulante ou de alvejante que seja aberto, isso vai começar a liberar ativo, você vai perder ativo de produto e automaticamente vai ficar aquele cheiro contaminado no ar. Então, gente, sempre é importante deixar embalagens fechadas, são embalagens fáceis de fechar, então sempre deixar, é importantíssimo isso. Nós vamos começar a entrar um pouquinho em questão de processo, respeitar a dosagem, isso é importantíssimo. Vai estar sendo fornecido também caneca dosadoras para vocês, se vocês já têm conhecimento. E logo abaixo depois vocês vão entender que a dosagem é primordial na hora de você fazer a limpeza. Então sempre respeitar a dosagem, pessoal. Seguir processos corretamente. A gente tem que seguir o processo corretamente para quê? Para você ter uma roupa limpa, uma roupa desinfectada e você também
não correr o risco de ter algum acidente de trabalho. Por quê? O processo ele tem que ser seguido. Existem produtos alcalinos e existem produtos ácidos. Então você não pode misturar jamais no processo. Então, seguir o processo rapidamente é primordial. Respeitar o tempo de operação. Não adianta a gente jogar um produto e ficar 3, 4 minutos lá só lavando, alvejando junto que seja. A gente tem que respeitar esse processo, porque é um conjunto de ação mecânica, processo e produto químico. Então a gente respeitar o tempo sempre do que o fornecedor do produto está te indicando. E não menos importante, a questão do uso de adornos. A gente tem que tomar muito cuidado, não usar adornos na hora da lavagem, porque você pode ter um anel enroscado numa máquina, cair esse anel na máquina, um colar enroscar, cair na máquina. Então a gente sempre recomenda a não utilização dos adornos. Então, já que a gente conheceu um pouco dos produtos Aris Clean, que vai ser fornecido para a Fundação Casa, nós vamos agora, e conhecemos a importância dos EPIs, do manuseio da embalagem e de outras coisas, nós vamos conhecer o processo. Essa parte é importante, gente. Nós vamos falar primeiramente de processo leve. O que é o processo leve? É um processo mais curto que o pesado, automaticamente ele pula uma etapa. Então vamos lá. No processo leve, ele vai ter a lavagem e a desinfecção ao mesmo tempo. Na lavagem, vocês vão perceber aqui que a gente faz algumas indicações de dosagem. Por que é uma indicação variável, tanto no leve quanto no pesado? Porque cada lavanderia tem sua peculiaridade. Uma lavanderia pode ter mais sujidade, menos sujidade, sujeira com sangue, sujeira sem sangue e por aí vai. Então são indicações de lavagem. Quem vai estar no processo, vocês, colaboradores da Fundação Casa, vão ter experiência para saber a dosagem correta, porém que já tem uma referência que atinge aí quase 100% do que tem que ser feito. Então comecei a limpeza de lavagem leve, lavagem mais desinfecção. Nós vamos utilizar os 3 primeiros produtos juntos, que é a pasta umectante, o detergente e o alvejante colorado. Na mesma lavagem, nós vamos usar a pasta umectante para quê? Para abrir as fibras. Junto, no mesmo processo, nós vamos usar o detergente para fazer a lavagem também. E no mesmo processo, nós vamos usar o alvejante colorado, que alveja e faz a desinfecção. O que tem que ser respeitado, pessoal, é sempre máquina no nível baixo de água, para você ter uma melhor limpeza, e o tempo. Sempre respeitar o tempo de 18 minutos. Depois disso, nós vamos ter um enxágue. Por que nós vamos ter um enxágue? Porque nós vamos neutralizar o residual de alcalinidade. Isso é muito importante. Eu lavei a minha roupa, eu alvejei, eu desinfectei, deixei minha roupa limpa. Só que ela está alcalina. Eu preciso fazer um enxágue nessa roupa, um enxágue na máquina a nível alto de 3 minutos, para mim tirar o residual, levar essa sujeira embora e levar esses produtos que estão acumulados na roupa embora. A partir desse momento a gente entra com a neutralização e o amaciamento do processo leve. Neutralização, que é o Aristex 107, que é o neutralizante, e o 120, que é o amaciante. Essa neutralização, ela vai neutralizar o pH da água e o pH da roupa. Para quê? Para que não fique residual de cloro nessa roupa e que a mesma não cause alguma ação dermatológica, algum problema dermatológico com os internos da fundação, porque senão começa a causar irritação. Então é sempre importante neutralizar a roupa. E junto com a neutralização nós vamos estar fazendo o amaciamento. Para quê? Que ele vai fechar as fibras do que a gente abriu lá atrás com a pasta e vai dar um perfume para as roupas. Agora nós vamos falar um pouquinho do processo de roupa pesada. Ele não é muito diferente do processo de roupa leve, porém ele tem uma etapa que vai diferenciar. Qual é essa etapa, Matheus? Nós vamos fazer o seguinte: processo pesado. Você observa que as dosagens elas são indicadas na mesma dosagem que o processo leve. Só que o que vai acontecer? Nós vamos fazer de início uma umectação da fibra. Nós vamos abrir a fibra novamente no processo pesado. Só que dessa vez a pasta umectante, que é o Aristex 123, vai trabalhar individualmente. Então nós vamos ficar em nível baixo, Aristex 123, 5 minutos, respeitar sempre o processo, trabalhando. Nesse trabalho ela vai estar ajudando a fazer a limpeza das roupas e também vai abrir essas fibras.
Então nós trabalhamos 5 minutos fazendo a meditação, para depois nós entrarmos com o detergente Alicete 102 e o alvejante. Aí sim, depois que as fibras ficaram 5 minutos abertas, esses produtos vão ter mais eficiência no processo pesado. Eles vão entrar junto, o Aristec 102 e o Aristec 122, eles vão ficar 18 minutos tendo ação mecânica dentro da máquina. Isso é importante, volta a frisar, máquina na hora de lavagem, nível baixo, e vai ficar 18 minutos. 18 minutos trabalhando. Após esses 18 minutos, nós vamos fazer um enxágue. Lembra do processo leve que eu falei lá? Mesma situação, é importantíssimo a gente fazer enxágue após a lavagem, alvejamento e desinfecção. Por quê? Nós vamos neutralizar esse pH e vamos tirar o residual de cloro que essa roupa está. Fizemos enxágue em nível alto, enxágue sempre em nível alto, de 3 minutos, descartei a água, enchi a máquina novamente, aí sim eu posso começar a neutralização e o amaciamento. Vou lá, adiciono o Aristec 107 para neutralizar o residual de alcalinidade, de meio grama a 1,5 grama por quilo de roupa. É sempre bom lembrar, gente, toda a dosagem que está aqui, tanto na limpeza leve quanto na limpeza pesada, é sempre por quilo de roupa seca. Então nós vamos neutralizar, deixar 4 minutos e depois adicionar o amaciante mais 4 minutos. No nível médio, observação, nível de água médio, isso é importante. Depois disso, descarta a água e vamos centrifugar. Uma coisa importante, dicas, sempre trabalhar com a capacidade da máquina, com 10% a menos do que ela pede. Exemplo, se a máquina for de 30 kg, que a fundação, a maioria das máquinas são de 30, você vai colocar no máximo 27 kg de roupa. Por quê? Para ela ter uma ação mecânica, para ela conseguir se locomover dentro do cesto e trabalhar em conjunto com o produto. Ok, pessoal? Boa sorte para todos aí.